agora, mudando de assunto, vamos conversar com o diácono Rickson Toledo. Ele está conosco aqui, o Rickson Toledo, é o nosso entrevistado de hoje, exatamente para falar sobre esse período do início da quaresma, tentar compreender o que é isso dentro do mundo do cristianismo. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a você, meu querido, e a todos os que nos assistem pela TV Arapuã. Uma satisfação muito grande estar aqui no Rede Verdade. Estou à sua disposição, para nós refletirmos sobre esse tempo tão importante para o cristianismo, que é o tempo da quaresma. Muito se fala, ditado popular, nós estamos no período da quaresma, da Semana Santa, Páscoa. Tudo isso forma como um todo a quaresma, que antecede toda essa preparação do que eu falei. Isso. Mas na prática, de onde surgiu, na visão da Igreja Católica, o que isso representa? Período de quaresma. Olha, primeiro que a gente precisa fazer uma referência muito clara do que é o anúncio fundamental do cristianismo. O cristianismo tem como finalidade anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado. É até uma expressãozinha chamada querigma, não é? Ou seja, nós precisamos anunciar esse Cristo que passou, que viveu a sua Páscoa, mas que ressuscitou e que vivo vivifica a sua igreja. Então, por conta dessa referencialidade, dessa centralidade que é o tempo da Páscoa, obviamente que também unido ao mistério da redenção no Natal, Páscoa e Natal são duas festas, solenidades que estão intimamente ligadas, celebram tanto a redenção, no caso da Páscoa, como a encarnação, no caso do Natal. Mas, na perspectiva da Páscoa, como o cristianismo tem essa finalidade de anunciar o Cristo morto e ressuscitado, obviamente que a igreja, como uma perspectiva pedagógica, educativa, do ponto de vista da vivência da fé e da preparação para melhor celebrarmos o tríduo pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, é que a igreja trouxe historicamente, desde os primórdios, essa proposta de que nós façamos um percurso, um itinerário de melhor preparação para a Páscoa de Jesus. E aí é onde entra o tempo da quaresma, de introspecção, de reflexão, de mudança de vida, como dizia agora no programa da rádio, e repito aqui novamente, de uma mudança de conversão que venha de dentro do coração, que mude a pessoa a partir das suas entranhas, porque como diz o profeta Joel na leitura da missa de hoje, da quarta-feira de cinzas, eu quero que rasgue os corações e não as vestes. Então, essa é a finalidade. A exemplo do que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento, a exemplo do que Jesus também repete, 40 dias ou 40 anos de preparação para entrar numa terra prometida, ou 40 dias para iniciar o seu ministério e foi tentado pelo inimigo, como aconteceu com Jesus, o cristão, a cristã, católico, mas todo aquele de boa vontade que queira também abraçar esse período, é convidado a, nesse período de 40 dias, refletir sobre a sua vida, sobre a sua existência e buscar, repito, viver uma conversão, uma escuta melhor da palavra de Deus, que venha de dentro, que mude as entranhas, não uma conversão externa, um estereótipo apenas, uma coisa um pouco meio que falsária, não. Mas um cristianismo, uma proposta de mudança de vida, de conversão, para que na Páscoa nós celebremos com mais convicção, com mais força, aquilo que nós nos preparamos durante os 40 dias anteriores. Você destaca bem sobre a questão de mudança de vida e muita gente pensa que deixando ali, fazendo um esforço para parar de comer doce, para parar de tomar café, mudando alguns hábitos de vida, isso está resolvido, fazendo um jejum de alguma coisa, está resolvido. É só sobre isso? Muito bem, você mesmo, de certo modo, na sua pergunta já traz um pouco a resposta. Eu digo não, não é só sobre isso, é também. Esses elementos que você traz são apenas elementos que nos ajudam a aprofundar esse processo de mudança de vida. Agora, obviamente que eles são elementos que entram dentro dessa dinâmica na perspectiva de que uma carne que eu me abstenho de comer, um jejum que eu faço,
um tipo de coisa que, primeiro, que as pessoas confundem, né? O jejum como se fosse uma espécie de esforço dietético, né? Não, eu vou até aproveitar a quaresma para entrar numa espécie de período light para que eu possa até melhorar um pouco as minhas taxas. Bom, se você fizer nessa perspectiva, essa perspectiva é mais orgânica, mais cristã, não tem nada, não é? Agora, alguns elementos alimentares que se propõem, ou até mesmo de certos vícios, de certas práticas, hoje em dia tem pessoas que têm se esforçado, por exemplo, a passar 40 dias sem viver nenhum tipo de curtida em rede social, né? Tem pessoas que têm se esforçado. Tudo isso é válido? Sim, até certo ponto é válido. Por quê? Porque leva a pessoa também, nesse processo de mudança de vida, a ter uma certa segurança dos seus próprios instintos. Porque quer queira, quer não queira, as realidades externas, o alimento, ou uma rede social, ou qualquer coisa que te vicie de uma forma mais profunda, na verdade, muitas das vezes acaba tomando a existência da própria pessoa. Não é que seja de todo ruim. A igreja aconselha, obviamente, certas abstinências, certos jejuns, mas que isso esteja agregado, preste bem atenção, que isso seja, digamos, um elemento que se acrescenta numa perspectiva muito maior. Uma palavrinha, não sei se falei aqui, mas se falo, repito novamente, tem uma acepção grega, metanoia. O que significa isso? Mudança que vem das entranhas, que vem do coração. Para que a pessoa entenda que esse processo de conversão não está muitas vezes ligado a certas práticas externas, que muitos até o fazem, mas como diz Jesus no Evangelho da Missa de hoje, às vezes podem ser práticas hipócritas, né? Que revelam uma certa hipocrisia ou uma divisão, que na verdade não esteja falando de um exercício de fé que veio do interior. Eu faço um jejum e desfiguro o meu rosto. Eu faço uma caridade e mostro para todo mundo ver. Jesus condena de forma muito peremptória essas práticas religiosas estéreis e que no fundo não revela um processo de conversão. Então, assim, eu não descredibilizo totalmente os exemplos que você trouxe, e nem a igreja o faz, mas apenas aponta como elementos que se somam, mas que devem estar interligados também em várias outras mudanças da minha existência, da minha vida cristã, na perspectiva de celebrar bem a Páscoa de Jesus. Algumas pessoas já são vocacionadas à questão da caridade, outras pessoas ainda não são afeitas a esse tipo de comportamento. Em que é que isso também tem a ver com este período que nós estamos vivendo? O resto da caridade, do compartilhamento. É interessante que a própria palavra caridade, caritas, né, ela é traduzida na mesma perspectiva do amor, né? Se você vê um pouco a origem da palavra, se assemelha, né? E nós vemos que São Paulo trabalha muito isso, dizendo que não adianta vivenciar tantas outras práticas, né? É muito conhecido o texto de Coríntios, capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu exerça todas as práticas, que eu leve meu corpo às chamas, enfim, se nada tiver a caridade e o amor, tudo isso soa como que algo que vai ao vento. Então, o que eu posso acrescentar a essa tua pergunta é o seguinte: para quem de fato já exerce uma caridade cotidiana, que às vezes é a prática de ajudar as pessoas mais necessitadas, se intensifica, obviamente, mas também acrescenta um outro elemento. Há pessoas que até exercitam a prática caritativa no sentido de repartir e dividir, mas há também outras práticas que precisam também ser mudadas na vida do sujeito, né? O pensamento, às vezes, as más inclinações, enfim. Então, é por isso que eu digo que a conversão, nessa perspectiva quaresmal, ela precisa ser integral. A igreja propõe uma conversão integral que integralize outros elementos da vida humana para além da questão caritativa, que é muito comum a gente apenas entender a caridade como dar uma feira a alguém que precisa, de fato é. Mas também existe uma outra caridade, que é a caridade do ouvido, da língua, a caridade de um coração bondoso, de um coração pacífico. Tem pessoas que fazem práticas externas muito bonitas, mas dentro de casa, lá no trabalho, na vida com o vizinho, na comunidade, são pessoas que dão um contra-testemunho muito grande. Por isso que esse processo de conversão, quando ele vem do coração, ele reacende o que Jesus diz: o que torna um homem puro não é o que entra, mas é o que sai do seu coração. Papo importante aqui no nosso programa hoje, falando exatamente sobre essa questão desse período de quaresma. Sobre a questão da ida à missa.
Muitas pessoas, nesse momento, procuram intensificar a ida à missa, ou também fazer uma tentativa de exercício diário de à missa. Exato. Até que ponto isso é importante? Bom, para o cristianismo, mais para a Igreja Católica, obviamente, isso é fundamental, porque a participação na Eucaristia, na escuta da palavra e na Eucaristia é uma força, uma realidade, porque ao participar da celebração da Eucaristia, nós estamos nos propondo a nos eucaristizar. O que significa isso? A palavra Eucaristia significa dar graças, né? Ao participar das celebrações, eu me abasteço da palavra de Deus e me abasteço e me alimento também do seu corpo e do seu sangue, para que eu possa levar para o mundo, para os mais diversos espaços da minha vida cotidiana, aquilo que eu celebro e aquilo que eu rezo. Por isso que muitas pessoas intensificam, mas deve ser nessa perspectiva, numa perspectiva de uma mudança integral que venha do coração da pessoa. Muito obrigado, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Para você também, um grande abraço para todos os seus ouvintes do Rei de Verdade.